Olá, amigos, estudantes da lição da Escola Sabatina. Hoje, 7 de junho de 2020, mais uma vez dou a vocês boas-vindas ao novo canal, Lições da Bíblia, Davi Santos, com esse título. E aqui, a partir de hoje, ontem, já começamos, dia 6, vamos estar partilhando estudo bíblico a partir do conteúdo da lição da Escola Sabatina. O texto de hoje, o título de hoje, o historicismo e as profecias. O que é o historicismo? O historicismo é uma técnica, é uma forma de interpretação das escrituras da Bíblia Sagrada e que também é aplicado, obviamente, às profecias que contém no livro sagrado, né? Os Adventistas do Sétimo Dia, grupo de cristãos protestantes do qual faço parte, usam dedicadamente esse tipo de interpretação da Bíblia e hoje vamos fazer alguns comentários nessa direção, os outros métodos que existem e quais são as vantagens e desvantagens em relação a analisarmos a verdade da palavra de Deus, né? O método historicista ele apresenta um fluxo linear, ou seja, ele vai analisar passado, presente e futuro. É mais ou menos um método em que eu e você estudamos história na escola. Sim, é semelhante a esse método. Por isso, ele é tão importante e nos traz uma realidade melhor em relação ao texto bíblico que está sendo avaliado. A Bíblia, ela interpreta as profecias, seu escrito, dessa maneira, usando o método historicista. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Daniel, no capítulo 2, não é isso? Um livro profético, assim como o Apocalipse. Nós não vamos ler o texto, está aqui um texto muito longo, mas vamos tecer alguns comentários na direção de entendermos o que é o historicismo, né? Então você abre a sua Bíblia, Daniel capítulo 2, a partir do verso 27, o texto é o verso 27 ao 45. Que texto é esse? O texto de Daniel 2, 27 ao 45 é o texto onde Daniel revela o sonho, a Nabucodonosor, o sonho da estátua que o rei teve. Não só revela o sonho, como ele dá a interpretação do sonho. Ele explica que a estátua que Nabucodonosor viu no seu sonho é uma estátua com a cabeça de ouro, o peitoral, o tórax de prata, o quadril, o ventre de bronze, as longas pernas de ferro e os pés são divididos em ferro e em barro de oleiro, como diz o texto de Daniel, né? Uma argila própria para trabalho do oleiro. E ele vem significando na interpretação que Babilônia, que é o reino que Nabucodonosor está governando, ele simboliza a cabeça de ouro, um ouro fino, não é? Depois o peitoral é o reino que sucede Babilônia, os medos e persas. Na sequência vem Grécia, que a princípio é governada por Alexandre o Grande, e logo na sequência começa o Império Romano, longo, por isso simbolizado por pernas longas, né? E no final, depois da queda do Império Romano, os dedos são dedos de barro misturado com ferro, mostrando que não se unem, porque não há ligação entre o barro e o ferro, mas que de alguma maneira, até pelo artifício do casamento, eles vão tentar se unir, manter uma união política somente. Esse é o resumo da ópera. Esse é o texto base para nós meditarmos sobre historicismo no estudo de hoje. O estudo de hoje apresenta essa profecia, e essa profecia é a profecia de mais longo tempo cronológico em anos que a Bíblia nos dá. Ela começa aqui no início, no século V antes de Jesus nascer, e ela vem até o século XVIII, para não dizer o século XIX, né? Com o seu encerramento, e onde os cristãos evangélicos hoje denominam que estamos vivendo um tempo de graça. Por quê? Porque de fato não foi terminada a obra de juízo investigativo no céu, no santuário celeste, e por isso, de alguma maneira, acreditamos que estamos em momentos eminentes, prestes à volta de Jesus Cristo nessa terra. Esse foi um resumo bruto do que essa profecia quer ensinar, mas durante a semana vamos voltar nesse ponto em algumas situações. Eu quero dividir com você o comentário bíblico que fala a respeito do quarto reino, que é o Império Romano. Está em Daniel 2, verso 40, que diz assim: Entre o ano 168 e 30 a.C., Roma conquistou os reinos gregos
nos quais o Império de Alexandre se dividira, ou seja, depois da morte de Alexandre o Grande, o Império grego se divide em 4 reinos que são dirigidos pelos 4 generais que eram assistentes de Alexandre o Grande. Isso tudo está na história, você pode confirmar. Roma foi o reino mais forte e o que durou mais tempo dentre os representados na imagem de Daniel. O que nós estamos tratando aqui é que o texto bíblico pode ser facilmente confirmado pela história, usando-se um método historicista de interpretação. E qualquer coisa que fuja desse método pode fazer com que você não aprenda a verdade bíblica da forma em que Deus inspirou Daniel e outros autores da Bíblia para nos deixar mensagens de salvação. Voltando para o texto da lição, eu divido com você aqui o seguinte: o fato de que esses reinos tinham uma sequência, Babilônia, Medo-Persa, Grécia, Império Romano e os 10 reinos, sem qualquer lacuna, ou seja, sem intervalo, também está implícito na própria estátua, pois cada reino é representado em partes de um corpo maior, movendo-se da cabeça aos dedos dos pés. E estas partes estavam conectadas assim como o tempo e a história estão conectados. Não há nada que possa sugerir de um intervalo entre um reino e outro. Um sucedeu o outro consecutivamente na história, e isso fora previsto por Deus antes de tudo acontecer. Essa visão foi dada no capítulo 2, quando Babilônia já existia. No capítulo 7, no capítulo 8, essa visão é repetida, só que no capítulo 7, ela começa mostrando os reinos em simbolismo de animais. Um animal sucede o outro animal. Então, na verdade, quando você vai para a representação dos animais, Babilônia já não aparece porque ela está sendo substituída pelo segundo reino, que são os medos e persas. E isso numa cronologia de tempo que não há espaço para lacunas ou intervalos. Assim a Bíblia ensina, e foi dado ao ser humano por uma profecia preditiva. Guarde essa palavra, que ela é importante para o dia de hoje. Eu vou mostrar para você rapidamente um quadro que eu tenho aqui na minha Bíblia, que mostra um pouco da evolução desses reinos. Talvez você não consiga ler completamente, mas se você depois conseguir tirar um print, você vai poder ver a sequência desses reinos, tá certo? Isso, agora ficou bem visível. A sequência desses reinos e o que a Bíblia tem dito sobre cada um deles. Isso aí, tá certo? Nós vamos seguir o estudo com o seguinte comentário. Portanto, a estátua de Daniel 2 e as sucessivas visões de Daniel 7 e 8 proveram o fundamento para a interpretação historicista protestante das profecias, que os adventistas do sétimo dia ainda defendem. Sim. Por quê? Porque há outros métodos de interpretação da Bíblia que não dão o devido valor ao escrito bíblico, como estamos apresentando nesse estudo. Eu vou apresentar aqui para você quais são essas opções para que você faça juízo de valor disso que estamos comentando. Ok? Muito bem. Longe da Europa, os protestantes que estavam habitando a Nova Terra, o que hoje conhecemos como Estados Unidos da América, eles fundaram universidades importantes. Elas, Harvard, Princeton e Yale. E ali, por mais de um século, eles formaram ministros para defender o conteúdo da palavra bíblica. Se você não sabia disso, agora você sabe. Então, por muito tempo, os presidentes e professores dessas instituições, eles defenderam que Daniel e Apocalipse deveriam ser interpretados usando o método historicista que acabamos de apresentar aqui para você. Um método, inclusive, escolar. Simples de entender, né? Sim, mas por outro lado, o catolicismo que estava na Europa não esteve ocioso ou dormindo. Foram formados ali também escolas e professores para defender os seus métodos com os seus interesses. Sim, veja o que acontece. Roma, então, através do jesuíta espanhol Luís Alcazar, ele falece em 1613, ele apresenta o método preteritista de interpretação da Bíblia. O que quer dizer isso? Muito simples. Quer dizer que as profecias bíblicas, elas ocorreram no passado. E lá elas ficaram. Com isso, com esse movimento, desse conceito, a Igreja Católica retira de si mesma qualquer responsabilidade ou envolvimento, ou descrição, ou comprometimento que ela tem na história da Idade Média, por exemplo,
com a Santa Inquisição, com a perseguição de cristãos e etc. Por quê? Porque a profecia que aponta para esse momento negro da história, que é esta profecia de Daniel 2, 7, 9, conhecida pelos adventistas do sétimo dia como as 2.300 tardes e manhãs, ela passa pela Idade Média, passa pelo período das trevas, onde os cristãos foram perseguidos de forma dura, fugiram para o continente americano e lá fundaram uma liberdade em cima do protestantismo. O método preteritista tira toda a responsabilidade e envolvimento da Igreja Católica Apostólica Romana nesse período. Como se não bastasse e fosse refutado de forma razoável pelos historicistas, a Igreja Católica ela apresenta uma outra forma de interpretação da Bíblia, que é o futurismo. Muito bem, o futurismo também foi dado por um jesuíta espanhol. O nome dele era, deixa eu passar aqui para você de forma correta o nome dele, Francisco Ribera. E Francisco Ribera, ele apresenta o método de interpretação das profecias, cancelando qualquer tipo de profecia preditiva, confirmando, ele ensina que o método futurista coloca o cumprimento das profecias exclusivamente no futuro. Num período de 3 anos e meio, uma série de eventos previstos na Bíblia aconteceriam, mas nunca no presente, em continuidade à história do passado. Sim. E com isso, a Idade Média, mais uma vez, é privilegiada em não ter envolvimento do que aconteceu em decorrência da profecia dada em Daniel 2, 8 e capítulo 7 também. Eu começo a encerrar o estudo de hoje deixando com você o seguinte conceito para você pensar. Cristãos mais conservadores foram fortemente influenciados pela Bíblia de referência Scofield. Ela foi editada em 1906, levando uma grande maioria a aceitar a visão futurista. Em resumo, o que essa visão dizia? Ela dizia o seguinte, que prevê o arrebatamento secreto, a reconstrução do Templo de Jerusalém e 1 milênio antes da segunda volta de Jesus Cristo. A Bíblia não dá apoio a isso. Se você estudar a Bíblia de forma interessada, imparcial e dedicada, sob a luz do Espírito Santo, você vai chegar à conclusão de que essa possibilidade inexiste. E para encerrar, volto a dizer o que disse no começo. Apenas os adventistas do sétimo dia permanecem como remanescente entre os protestantes na defesa do método historicista. Sim, passado, presente e futuro preditos previamente, antes que começasse a acontecer, como ensinou Jesus Cristo. E aqui eu encerro com as palavras de Jesus que lemos ontem no estudo também, do dia 6 de junho. E Jesus ensinou o seguinte, no texto de João, do capítulo 14, do verso 29. Ele diz assim, disse-vos agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós creiais. Eu espero ver você aqui amanhã para um novo estudo. Deus te abençoe. Fica na paz de Jesus. Amém. Olha.